eu fico na torcida para que a gente possa conseguir superar o Flamengo. O Flamengo, por mais que tenha assim, os seus méritos de estar na primeira colocação, nós já enfrentamos ele nesse campeonato, né? Agora, é claro, uma vitória do Flamengo, em termos matemáticos, daria um baque também, né? O Grêmio não jogou bem contra o Flamengo lá, mas isso é. Aí pode jogar mais 9 lá que vai sair com 0, né? Pois é. Cruzeiro perder para o Flamengo, eu não me permito mais sonhar em termos de título brasileiro. Vai. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Nação, os cruzeirenses estão tratando como uma final, estão tratando como o jogo mais importante do campeonato, até porque se perder ficará muito difícil, bem complicada a questão da disputa do Cruzeiro pelo título. E para o Flamengo também é uma final, né, nação? Sabemos que cada rodada é uma final para o Flamengo para se manter ali na liderança do campeonato até o final e, claro, levantar a taça. Vamos acompanhar aqui o pessoal lá da Samuca TV, como é que estão? Será que estão confiantes? Vamos acompanhar aí as opiniões, tá muito legal o vídeo, muito maneiro, acompanha até o final e deixa o seu comentário. Antes do vídeo, nação, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos, vamos ao vídeo, hein? Você entende que caso aconteça uma derrota, bater 3 vezes aqui na mesa de madeira, moralmente o time estaria fora da disputa de título? Lembrando, né? O Cruzeiro tem muito bem definido pelo Leonardo Jardim, os jogadores, o que é a luta, mas você acha que tem um caráter diferente para o perdedor dessa partida, e principalmente se for o Cruzeiro, que é aquele que juntamente com o Palmeiras, tem tentado perseguir o Flamengo, Amanda? Eu acho que sim, acho que o Cruzeiro ele vai ficar sim mais vulnerável, porque vai depender de tropeços, né? Não vai talvez depender só de si, né? A ideia do Flamengo é que, assim como é a ideia do Cruzeiro, é que em confrontos diretos você só não ganha 3 pontos, como também você tira 3 pontos do seu concorrente direto, né? Então acho que por isso que a questão mesmo de uma possível derrota do Cruzeiro acaba deixando o Cruzeiro mais vulnerável. Eu fico na torcida para que a gente possa conseguir superar o Flamengo. O Flamengo, por mais que tenha assim, os seus méritos de estar na primeira colocação, nós já enfrentamos ele nesse campeonato, né? Nós sabemos por onde chegar também. É claro que o Cruzeiro vai precisar fazer aí, quem sabe, uma partida quase perfeita, né? Muita coisa precisa acontecer e que não aconteceu no jogo contra a equipe do Vasco, né? Principalmente na questão de volume de jogo. Não sei se teremos o mesmo volume que nós tivemos contra a equipe do Vasco. Por isso é tão necessário que o Cruzeiro seja eficiente o suficiente para que a gente possa trazer 3 pontos para Belo Horizonte. Não ficaria triste se o Cruzeiro, mesmo jogando mal, o Cruzeiro conseguisse os 3 pontos. Só acho que isso é ainda difícil de acontecer, tendo pela frente um adversário como a equipe do Flamengo. E aí, Samuca? Ô Valu, é um jogo assim, a gente podia estar aqui em outro cenário, dependendo lá do que tivesse acontecido contra o Vasco, né? Acho que a derrota ali, da forma como foi, mas o Campeonato Brasileiro também, ele traz esse tipo de coisa, né? Você tem numa rodada seguinte um duelo aí de primeiro e segundo colocados, para em caso de vitória, meu amigo, o cenário, Cruzeiro sairá do Maraca, em caso de vitória, melhor do que estava antes de enfrentar o Vasco. Então, e daria aí uma resposta ao Flamengo, né? Agora, é claro, uma vitória do Flamengo, em termos matemáticos, não vai finalizar o campeonato, né? Mas para o Cruzeiro, eu acho que quem ainda faz cálculo ali de título, de liderança e tudo, né? Daria um baque também, né? Então, é jogo para não perder, Valu. Não perder para o Flamengo no Rio e em 2 jogos você somar 4 pontos contra o que desde o início era apontado como o favorito, ou um dos, talvez o principal favorito, né? Aí teve o Palmeiras, que deu uma reformulada, uma nova história dentro do campeonato, mas oscilou bem mais, né? Mas mesmo assim perdeu pouco ponto. Então, é jogo, meu amigo, que o Cruzeiro precisa ter essa noção de que um resultado positivo, e vou colocar o empate como um resultado positivo, tá? Claro que vai continuar a mesma questão na tabela, e o Flamengo com uma grande vantagem,
Mas com 60 mil pessoas no Maracanã, você vai lá e consegue, para empatar lá, o Cruzeiro vai ter que ter tido uma boa atuação, né? Acho que você não vai para o Maracanã enfrentar um time como o Flamengo, com um elenco como o Flamengo, vai jogar mal e voltar com um ponto. É só se for um milagre absurdo, né? Então, é isso que eu espero, e o Cruzeiro ligado o tempo inteiro nesse jogo aí para ter aí uma preparação até com um astral mais elevado ainda para o jogo de domingo contra o Sport. Aí vem a data FIFA, né? Teve um time que recentemente jogou no Maracanã, não foi bem, mas conseguiu um ponto, que foi o Grêmio, né? O Grêmio não jogou bem contra o Flamengo lá, mas isso Aí pode jogar mais 9 lá, que vai sair com 0, né? Pois é. É engraçado, né? O Flamengo nos 2 últimos jogos em casa no Brasileirão, ele não venceu. Ele não venceu o Grêmio e Vasco da Gama. É claro que é um desafio imenso para o Cruzeiro buscar um bom resultado no Maracanã, mas eu acho que esses resultados do Flamengo em casa, esses últimos resultados, dão um pouco do tom do que é o Campeonato Brasileiro, né? Se o Cruzeiro perder para o Flamengo, eu não me permito mais sonhar em termos de título brasileiro. Vai ainda ter chance matemática, é claro, porque a campanha do Cruzeiro é muito, mas muito boa, mas vai ficar muito difícil, né? Porque aí seria um Flamengo abrindo 7 pontos de vantagem, com um jogo a menos ainda lá na frente contra o Sport, que é o lanterna do campeonato, e dá para se dizer que está virtualmente rebaixado. Um ponto, acho que seria um bom resultado, pensando nesse principal objetivo do Cruzeiro, que é G4. Então, daria para se considerar um bom resultado. Mas para ganhar força na disputa por título, aí teriam realmente que ser 3 pontos, né? Porque o Cruzeiro ficaria por 1 ponto do Flamengo, e para mim até com boas chances de ir para a data FIFA como líder do Campeonato Brasileiro. Porque no fim de semana o Flamengo tem o Bahia fora de casa, Bahia que só perdeu em casa pro Cruzeiro. Tudo bem que tem essa questão aí do Rogério Ceni ter dificuldade de vencer o Flamengo, mas uma hora isso tem que acabar também, né? Um jogo dificílimo para o Flamengo lá na Fonte Nova. E o Palmeiras tem um clássico contra o São Paulo que não vem bem, mas é um jogo mais difícil em tese do que Cruzeiro e Sport no Mineirão. Então, os 3 pontos na quinta-feira podem ter um peso gigantesco, até mesmo ao ponto do Cruzeiro ser líder do Brasileirão ao longo da data FIFA e, obviamente, ganhar um combustível a mais. Tá aí nação, os mineiros aí, rapaziada lá do Samuca TV, falando aí sobre esse jogo, sobre essa partida. Eu concordo com o amigo aí, hein? O Flamengo tem jogos bem complicados aí pela frente. Pega o Cruzeiro, né, que já é um jogo complicado. Depois pega o Bahia lá na Fonte Nova. Eu já falei aqui em outros vídeos aí a questão do gramado, que Abel Ferreira reclamou no jogo contra a equipe do Bahia. Perdeu, beleza, o gramado estava ruim para os dois, mas para o Flamengo, que tem um estilo de jogo, que tem uma construção de jogo desde Rossi, eu acho que vai ser bem complicado. O gramado está bem maltratado, né? Certo que o Bahia também tem uma construção de jogo parecida com a do Flamengo, gosta de sair jogando ali com os zagueiros, com os laterais, né? Sai jogando bastante com o goleiro também. Só que vai complicar para os dois, né, nação? Principalmente para o Flamengo, que está na luta pelo título. E se tratando do Cruzeiro, eu acho que o Flamengo tem que recuperar os pontos perdidos, né? Por quê? Porque a gente perdeu a primeira partida lá no Mineirão, perdemos no primeiro turno para o Cruzeiro, então temos que recuperar esses 3 pontos no Maracanã. Claro que não vai ser um jogo fácil, claro que não vai ser um jogo simples, o Cruzeiro tem um bom elenco sim, estão tratando essa partida como uma final, estão tratando essa partida como a mais importante do campeonato para eles vêm sim com sangue nos olhos, e o Flamengo tem que superar tudo isso, né? O Flamengo tem time, tem elenco, tem um bom treinador, e eu tenho certeza que saberá o que fazer para enfrentar a equipe do Cruzeiro. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.